médica e vice-prefeita da cidade de Itaiandu, no sul das nossas Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, junto ao seu esposo, Dr. Luiz, que também é advogado. Concedo a palavra à senhora Vera Lúcia Santiago Araújo. Boa tarde a todos. A minha contribuição para o guia é sobre a legendagem para surdos e ensurdecidos. O que eu vou apresentar aqui, que é o resultado do guia, é o resultado de 13 anos de pesquisas com legendagem para surdos e ensurdecidos. Eu estou chamando legendagem para surdos e ensurdecidos porque ele é um tipo especial de legendagem. É uma legendagem que ela se calca na legendagem que a gente já conhece, a legendagem para ouvintes, né, mas ela tem os aspectos especiais. Então, foram realizadas pesquisas descritivas para descrever o tipo de legenda que se faz nesse país. Depois, a gente fez uma proposta, fomos durante um mês para o Instituto dos Surdos do Ceará e formatamos uma proposta de legendagem, que depois foi feita uma pesquisa de recepção com surdos de 4 regiões do Brasil. Então, a gente tem já essa proposta bem formatada e, atualmente, estamos trabalhando com o rastreamento ocular para a gente ter, digamos assim, dados mais quantitativos e dados mais conclusivos. Não é? Mas, até agora, tem dado certo, né? E a gente começou achando que era uma coisa, achando que o problema da legenda era a velocidade, né? E depois a gente viu que uma legenda bem formatada, como eu já vou falar para vocês, ela deu acessibilidade para pessoas surdas no Brasil inteiro, até de filmes com legendas bastante velozes, né? Então, agora, o que é uma legenda veloz? Impossível você... Porque todo mundo acha que legendar é dizer o que está sendo dito. Nem sempre isso é possível. Por quê? Porque a gente não lê na velocidade que fala. E tem uma coisa, uma legenda não é só para você ler, a legenda é para você colocar o olho na legenda, você ler rapidamente, milésimos de segundos, passar para a imagem e ainda por cima desfrutar do filme, tá certo? Então ela não é só a legenda, ela é um conjunto, não é? Em pesquisas por um pesquisador belga, né, da psicologia experimental, não é nem da tradução, chamado de Douali, existe ainda, ninguém contestou ainda, 3 velocidades possíveis de você ter uma boa recepção ao assistir um filme legendado. Seria 145 palavras por minuto, uma legenda mais lenta, 160 palavras por minuto, um pouco mais rápida e 180 palavras por minuto. Então, o que é que acontece? Você pode legendar tudo, até durante as minhas pesquisas com surdos, eles até reclamaram, não, a gente quer saber tudo o que está sendo dito. Eu peguei disso que estava sendo dito, me sentei e digo, olha, está aí. Você tenta colocar nos minutos, assim vai dar tempo de ler. Então, eles ficaram conversando, discutiram e, ao final, concordaram. E aí a gente foi, né, conseguiu continuar com o trabalho. Então, se a fala ultrapassar 180 palavras por minuto, essa legenda precisa ser condensada, tá certo? Ela precisa ser editada. Quais são os critérios que você vai fazer? Né? Os critérios são visuais, os cinematográficos. Por exemplo, normalmente, num corte, se há um corte, se há uma mudança de cena, o ideal é que as pessoas, que mude, que a legenda mude. Questões retóricas, o personagem para de falar, a legenda para ali, seguindo o fluxo da fala. E linguísticos para não separar elementos linguísticos inseparáveis. Por exemplo, casa de Pedro. Não posso botar a casa numa linha e de Pedro noutra. Não é? Uma outra questão importante na legenda seria a fonte. Seria a fonte,
Porque você tem que ser uma fonte, digamos assim, com pouco serife ou nenhum serife, que são aqueles enfeites que tem uma letra, para poder a pessoa bater o olho na fonte e ir para lá. A outra coisa é o formato, não é? Normalmente no centro da tela, em formato de pirâmide, com a parte de cima maior e menor, ou vice-versa, ou então as duas linhas do mesmo jeito, tá certo? E existe, digamos assim, um pensamento de, a legenda para surdo e ensurdecido, como ela é em português, ela não precisa seguir os parâmetros, esses parâmetros de legendagem, tá certo? Só que ela ser em português ou não ser em português, a questão é a mesma. Porque a questão de legibilidade é importante. A questão do movimento de deflexão da legenda para a imagem, ele tem que ser harmônico, tá certo? Então, e uma outra coisa também. Existe na legendagem para ouvinte, que normalmente é uma legendagem interlinguística, que a linguagem precisa ser a norma culta padrão, tá certo? Então, se eu, por exemplo, para surdos, estou legendando um filme que tem uma temática regional e essa temática está na linguagem, essa linguagem precisa aparecer na legenda. Então, são essas questões. Sim, ainda tem outro ponto importante, que para nós da UES, a nossa proposta diferencia a legenda para ouvintes e a legenda para surdos e ensurdecidos. É que para os surdos eu preciso colocar as informações adicionais. Que informações adicionais são essas? Preciso dizer quem está falando, se isso for necessário, se a imagem não disser. Se eu tenho quatro personagens, digamos, conversando, e aí não há digamos assim, uma dica, eu não consigo ver os lábios ou como ele está se movimentando, eu preciso dizer quem está falando. Os efeitos sonoros. Tocou uma campainha, ou chegou o carro da polícia, está todo mundo assustado, não é? O surdo precisa saber o que foi que aconteceu para estar todo mundo assustado. Na minha pesquisa nacional, que foi uma das coisas que eu observei, não é? A gente colocou tudo, legendou todos os sons. E para os surdos, muitos deles não fizeram sentido. Depois, avaliando e perguntando a eles, né, o que fez realmente sentido foram aqueles sons que eram importantes para que ele acompanhasse o filme, tá certo? E uma outra questão do que diz respeito à legendagem, né, que a gente está batalhando agora, que o que a Soraya já falou com relação à audiodescrição, são as questões estéticas, tá certo? Questões estéticas não é simplesmente você pegar uma fala e reduzir e ir para frente. Precisa haver um estudo muito grande sobre aquilo que vai ser feito. O que a gente tem observado agora, no começo, por exemplo, em 2002, era assim um caos. Eles não conseguiam ler as legendas, o português, a história de ler em português e acompanhar o filme. Tudo isso, digamos assim, tudo isso diminuiu quando a Libras, né, foi exatamente em 2002, a Libras começou a ser a língua de comunicação da comunidade surda brasileira. Então, a partir daí, eu acho que a legenda deu impulso para o conhecimento do português, né? E o que é fundamental no guia e naquilo que a gente está pretendendo aqui é que não haja escolha entre legenda e janela de Libras, que seja legenda e janela de Libras, porque a comunidade surda é heterogênea, não é? E, na verdade, acessibilidade, na minha opinião, vou terminar com isso, para mim é escolha. Tá certo? É escolha. Está lá aquilo oferecido no produto e a pessoa vai escolher que recurso utilizar. Muito obrigada. Concedo a palavra à senhora Patrícia Tuxi.